Saudações! Este é o Assunto de Trabalhador, o seu podcast, seu guia jurídico idealizado pela Vincência Advocacia e pelo Instituto Edésio Passos. Assunto de hoje: por que o sindicato existe? Hoje recebemos aqui o Dr. André Franco de Oliveira Passos, que é advogado, sócio fundador do Passos Lunar de Carvalho Vieira, idealizador e fundador do Instituto Edésio Passos e atual presidente, secretário-geral da Comissão de Direito Sindical do Conselho Federal da OAB. Também é membro consultor da ABRAT. Integrou a diretoria de Assuntos Legislativos da ABRAT de 2017 a 2018. Foi vereador aqui de Curitiba em 2 mandatos. Doutor André, seja muito bem-vindo, desde já agradecendo aqui a sua presença, sua saudação inicial e já respondendo, quem que é André Passos? Nilson, obrigado pelo convite, né? Primeiro, parabenizar você pela importante iniciativa de sempre tentar fazer com que o conhecimento se expanda, né? E o podcast Assunto do Trabalhador é mais uma dessas iniciativas sensacionais que você tem, que prova que, antes de tudo, você quer que as pessoas saibam não só os seus direitos, mas que aprendam e evoluam a cada vez mais. Hoje é dia 29 de abril e é um dia após o Dia Nacional, o Dia Mundial da Educação. E é uma prova de que você, além de um advogado brilhante, é um cidadão que sempre se preocupa com a evolução do conhecimento. O André Passos é uma pessoa... Primeiro, eu sou fruto de uma família que se forjou na luta democrática, né? Meus pais foram militantes na década de 60, antes da ditadura militar. Eles já atuavam tanto na universidade como depois já o Edésio como advogado. Aí, com a ditadura militar, tanto o meu pai e minha mãe foram para a clandestinidade, foram lutar pela resistência democrática, acabaram sendo presos políticos. Eu nasci nessa conjuntura, minha mãe, inclusive, estava grávida de mim quando estava presa, e, obviamente, que essa conjuntura de luta pela democracia, eu vivendo isso, eu até achava que todas as crianças tinham na sua casa pessoas que discutiam isso cotidianamente, porque fui descobrir só mais tarde que não, que era a minha casa que tinha só era um núcleozinho de sempre as pessoas ficarem preocupadas, né, de como que a gente podia ter uma vida melhor, uma sociedade melhor e uma sociedade democrática. Então, antes de tudo, sou uma pessoa que sou fruto dessa história. Comecei a lutar nas causas sociais desde muito pequeno. Com 13 anos de idade já era secretário da Juventude, aqui vinculado às várias formas de juventude, tanto ligadas às pastorais quanto ao movimento estudantil. E, obviamente, que isso foi criando um jeito de sempre pensar nas injustiças, né? E para que a gente tenha um mundo mais justo, a gente precisa operar com algo que a sociedade criou muito bem, que é os direitos, né? O direito ele não nasce sozinho, ele é uma luta da sociedade, né? Então a gente sabe, você sabe bem, e os nossos ouvintes e telespectadores também sabem, de que a gente já teve uma fase da história do mundo de que não tinha leis escritas, né? Então passou a ter leis escritas e tal. Então o direito é uma conquista social, e para que a gente tenha essa conquista social, a gente tem que ter pessoas que lutem claramente. Então eu acho que eu sou isso. E além disso, e além da atividade profissional, antes de tudo, eu sou um pai. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Eu aprendi, eu sou pai de duas crianças que hoje já têm 16 anos, e quando eles nasceram, eu entendi que só tem uma função no social que eu tenho, que é insubstituível, que é a minha condição de pai. Então, antes de tudo, sou um pai e quero
que eles tenham uma sociedade melhor do que eu ganhei dos meus pais e assim por diante. Quero que eles lutem para que eles também deem aos filhos deles uma sociedade melhor do que eles receberam de mim e assim por diante. E é isso que eu acredito que a sociedade pode evoluir. Então é esse que é o André Passos. Então, ok. Obrigado, André. Você está escutando Assunto de Trabalhador. Então, já entrando para o nosso tema de hoje, André, por que o sindicato existe? Olha, é interessante, o sindicato, como direito, o sindicato também é fruto de uma necessidade da sociedade, da nossa sociedade civilizada, né? Eu sempre digo que as leis e os direitos individuais, ou seja, vamos pegar no caso específico do direito do trabalho, quando a gente hoje diz que, olha, tem uma limitação de jornada, né? Então as pessoas, em regra, podem trabalhar 8 horas e daí se trabalhar mais de 8 horas tem que ganhar hora extra, etc., que hoje é regulado no Brasil. Algumas atividades têm uma limitação de jornada um pouco diferente, a forma de controle de jornada. As pessoas, mas isso é normal, sempre foi assim. Não, a gente sabe que não foi sempre assim. E teve uma luta para que as jornadas fossem reguladas, né? A gente sabe que antes, no início da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 16, 20 horas de vez em quando, por mais impossível que pareça, e não tinha nenhum tipo de limitação, não tinha sequer limitação de idade. Tinha crianças que trabalhavam nas carvoarias com 7, 8 anos de idade, trabalhando 16, 17 horas por dia. E eu sempre digo que esses direitos individuais, na verdade, eles são uma conquista de uma união de pessoas que tiveram coragem em determinado momento e dizer, olha, precisamos nos unir para dizer não em relação a algumas coisas e que para isso se diga, eu quero ter determinados direitos. Então, o controle de jornada, que teve a sua primeira legislação na Inglaterra, ele surgiu, por exemplo, dessa união de pessoas. E essa união, que antes chamava de várias características, que podiam ser associações, etc., ela deu origem aos sindicatos. Tanto é que, no inglês, a palavra sindicato é union, que é exatamente essa noção de união de pessoas. Então, os sindicatos, na verdade, eles existem para você ter uma união de trabalhadores de uma determinada categoria, no caso do Brasil, para representar esses trabalhadores e também regular os seus direitos, as suas conquistas e, principalmente, fazer com que algumas conquistas que já existem continuem existindo. Então, esse é o motivo da existência dos sindicatos. E é fundamental que eles sejam fortalecidos. Por quê? Porque é muito complexo. Imagina você ter que discutir individualmente com cada uma das pessoas os seus interesses, numa sociedade que tem milhares de pessoas hoje. Então, se você não tiver um canal de uma interlocução que tenha esse vetor, a gente não consegue avançar. Ainda mais quando o sistema não é equilibrado. Então, por exemplo, nós não temos dúvida nenhuma de que quem contrata o trabalhador, principalmente grandes empresas, tem um poder muito maior sobre o trabalhador de forma individual do que o trabalhador em relação à empresa. Até porque o trabalhador está desempregado, ele quer aquele emprego, aquela empresa tem uma enorme estrutura. Então, óbvio que ele vai acabar aceitando condições ou não exigindo determinados direitos se ele está sozinho. Mas se ele está representado ou unido com todos, ele vai ter uma capacidade de diálogo que equilibra um pouco essas forças. Então, também a existência do sindicato é para, além de representar, tentar equilibrar um pouco as forças. E a gente dizer o que a gente fala no direito é ter a mesma paridade de armas, que a gente diz assim, né, em direito. Então, o sindicato também é para tentar equilibrar as relações que não são iguais na sociedade. Elas são desiguais na sociedade. Então, o sindicato ele vem para tentar equilibrar essas relações. Ok. Você está escutando Assunto de Trabalhador. Então, André, voltando um pouquinho naquela tua situação que tu estava falando anteriormente, quando você falou dos seus filhos que já estão com 16 anos, né?
Então, quero te falar que eu tenho a satisfação de te conhecer há pelo menos 16 anos, né? Pessoalmente e profissionalmente. Há 16 anos, quando nos conhecemos, você recém tinha voltado da licença que tu tinha tirado para a questão dos teus filhos, né? Sim. Então, aos 16 anos, tenho a grata satisfação de te conhecer. Siga a Vicência Advocacia e o Instituto Edésio Passos nas redes sociais. André, explica para o trabalhador um pouquinho, de uma forma simples, a estrutura sindical brasileira. A estrutura sindical brasileira, para quem está nos vendo e nos ouvindo agora, ela é, no Brasil, um pouco única. Primeiro, uma questão importante, a palavra única tem a ver até já com o sistema, nosso sistema, que a gente, na nossa Constituição, diz que a gente tem uma unicidade. O que é uma unicidade? Ou seja, você tem um único sindicato numa base territorial específica, só pode ter aquele sindicato representando aquela determinada categoria. Então vamos pegar o exemplo ali da cidade do Ronilson, Pato Branco. Ou seja, você não pode ter 2 sindicatos de comerciários em Pato Branco. Você só pode ter um sindicato de comerciário em Pato Branco. Pode até ser que ele seja de Pato Branco, Francisco Beltrão e outras cidades juntos, mas ele tem que ser único naquela territorialidade. Pode ter um sindicato em Francisco Beltrão e outro em Pato Branco? Pode, porque no Brasil se permite uma divisão territorial onde a base mínima seja um município. Então você veja, por exemplo, aqui em Curitiba, a gente poderia ter o sindicato dos comerciários do Boqueirão? Não, porque o Boqueirão é um bairro em Curitiba. Então você pode ter o sindicato dos comerciários de Curitiba, mas você não pode dividir ele por bairros. Então o mínimo, na verdade, do território pode ser Curitiba. Você pode ter sindicatos nacionais? Pode. Você pode ter um sindicato que não tenha nenhum desmembramento. Você tem vários sindicatos que têm base estadual, que é o estado todo, mas a grande maioria dos sindicatos são sindicatos que representam regiões, o conjunto de municípios, onde você tem um município maior e você tem uma representação nesses municípios. Isso vai para uma decisão dos trabalhadores. Além do sindicato, o que você tem? Você tem uma federação, que é uma união de pelo menos 5 sindicatos. Então, 5 sindicatos da mesma categoria podem se unir e criar uma federação, e essa federação representa esses 5 sindicatos e, consequentemente, todos os trabalhadores que são representados pela soma desses 5 sindicatos. 3 federações podem criar uma confederação. O que é? A confederação é a ideia de alguém, uma representação que tem uma representação além da esfera de um único Estado. E que a ideia era que as confederações fossem nacionais. A grande maioria das confederações tem representação na maioria dos estados brasileiros, e elas se juntam. Inicialmente, você só podia ter uma confederação por categoria no Brasil, mas hoje é permitido ter algumas confederações da mesma categoria, desde que elas, obviamente, sejam compostas por federações diferentes. Então isso está mudando um pouco no Brasil. E o mais importante de todas essas representações sindicais são o sindicato mesmo de base. Por quê? Porque o sindicato de base ele tem uma figura que também está definida na Constituição, que é extremamente importante. Já que ele tem a questão da representação da sua unicidade, ele representa tanto os filiados quanto os não filiados. Como assim ele representa os filiados e os não filiados? Ele representa juridicamente e sindicalmente. Então, quando ele vai fazer uma negociação coletiva, nós podemos depois explicar melhor o que é negociação coletiva, ou seja, quando ele vai definir um acordo, uma convenção coletiva, ou seja, definir uma regra que vale para todos os trabalhadores daquela categoria, vai valer para todos, independentemente se a pessoa é associada ou a pessoa não é associada ao sindicato. Também quando você entra com uma ação, que a gente chama ação de substituição processual, de representação coletiva. O que é isso? Por exemplo, você tem uma empresa que reiteradamente está descumprindo normas,
Vamos falar, a gente já falou de jornada, então vamos continuar com a jornada. Está lá fazendo jornadas extensivas para muita gente, ou, por exemplo, não está pagando adicional de periculosidade ou de insalubridade que as pessoas necessitam, ou se é um servidor público, por exemplo, não está pagando uma determinada gratificação que precisaria ser pago, ou um determinado piso. O sindicato ele pode entrar com uma ação em nome de todos os trabalhadores que são daquela categoria, independente se sejam filiados ou não sejam filiados, e a decisão pode valer para todos os trabalhadores que estão representados ali. Lógico que depois a forma de executar isso, como que vai se definir quem de fato está atingido por aquela ação é um pouco mais complexo. A gente pode, não sei se conversar hoje ou num outro momento, é um tema que o Ronilson sabe que eu gosto muito, que é a questão que a gente chama de como que a gente pode dar efetividade nas ações coletivas. Então os sindicatos têm essa característica no Brasil, porque em outros países os sindicatos eles acabam representando só quem são filiados. Então eles entram com essas ações e, por exemplo, só vale para quem é filiado. Em alguns países você tem essa diferença por filiação, mas o sindicato que tem mais filiados ele pode vir a agregar a todos. Então é um pouco diferente. Mas no Brasil tem essa característica, que eu pessoalmente acho que ela é muito boa, porque ela dá sempre uma tranquilidade da manutenção dessa união. O que ela precisa melhorar? É num espírito de solidariedade maior entre filiados e não filiados, porque os sindicatos eles dependem muito das filiações, eles dependem muito dessa representatividade. E como ele pode representar ambos e os direitos podem ser estendidos aos não filiados, muitas vezes não há uma solidariedade entre quem não é filiado e que está sendo beneficiado. Então isso precisa ser melhor conversado com os trabalhadores, explicado para os trabalhadores o quanto é importante eles serem filiados aos seus sindicatos ou de alguma forma contribuírem com a entidade sindical, porque sem ela eles não teriam direitos. A gente acha, quando a gente entra numa empresa, né, Ronilson, de que a empresa ela dá lá o ticket de alimentação porque ela é boazinha. Não. 90% das empresas dão o ticket de alimentação, por exemplo, porque tem uma convenção coletiva que diz que tem que dar o ticket de alimentação. Né? Lógico que tem algumas que, de fato, estabelecem benefícios que estão além da convenção do acordo coletivo, mas isso é raro. A grande maioria cumpre exatamente o que está na convenção coletiva. O que é a convenção coletiva? É o que é negociado entre um conjunto de patrões, no seu sindicato de patrões, e o sindicato dos trabalhadores estabelecem normas que vão valer para todos. E muitas vezes o trabalhador, quando é contratado, ele acha que ele está recebendo aqueles benefícios só por boa vontade do trabalhador. Não, ele está recebendo o benefício porque está numa convenção coletiva, porque tem um sindicato que negociou essa convenção coletiva. Ok, obrigado, André. Então, você está ouvindo Assunto de Trabalhador. Tema de hoje, por que o sindicato existe? Aproveitando, André, como você falou, ontem foi o Dia Nacional da Educação. Eu quero deixar aquele abraço para as professoras, que sem elas não faz educação. Para os professores também, né? Para os professores também. Eu falo professoras, principalmente porque a média nacional é em torno de 90%. Lá no Sudoeste, eu costumo falar que deve ser uns 98%. Né? Um abraço especial para as professoras de Palmas. Você sabe que é importante isso, porque a nossa língua portuguesa, que é machista, ela estabelece o genérico como se fosse sempre no masculino. Então você falou, 98% são mulheres, né? E a gente tem 2% de homens. Então, se a gente fosse seguir a regra tradicional, a gente teria que falar só professores, né? Mas não, você tem razão. Um abraço às professoras e também a alguns professores. Você sabe que minha esposa, ela é professora na Universidade Federal do Paraná de Direito Internacional, né? Então, eu quero deixar um abraço especial para ela também. Com certeza. André, aproveitando aqui, já que estamos num tema tão delicado para o trabalhador, tão delicado hoje na sociedade brasileira, qual que é a principal finalidade de um sindicato hoje na nossa sociedade? Então, a principal finalidade do sindicato é aquilo que eu estava conversando já de início, é a negociação coletiva. O que é a negociação coletiva? É exatamente o que diz o nome, é negociar, ou seja, fazer uma
troca, né? A negociação é uma troca, de forma coletiva, vendo o interesse de todos que estão representados naquele momento. Então, você pega o que tem a lei define lá o mínimo, e teoricamente aquela negociação é para você ver questões, benefícios melhores que podem ser mais específicos para aquela categoria, e essa é a principal finalidade. Então é a representação de todos os trabalhadores nesta negociação que vai definir novas regras para tanto empregadores quanto trabalhadores terem isso. E isso está previsto na nossa Constituição no artigo 7º, que dá à negociação coletiva, ou seja, as convenções e os acordos coletivos, como força de lei. Então, ela é uma lei, é como se a gente tivesse no sindicato ali um conjunto de deputados e senadores que estariam fazendo leis só para aqueles trabalhadores daquela categoria. E, de fato, aquilo entra, que a gente fala um termo técnico mais complexo, que a gente diz, entra no arcabouço jurídico individual do trabalhador. O que quer dizer isso? Não, passa, além do trabalhador ter lá o direito, por exemplo, de trabalhar no máximo 8 horas, e se trabalhar mais de 8 horas tem que ganhar o adicional de 50%, por exemplo, se fizer 9 horas de trabalho, vamos dizer que um acordo diga não, se o trabalhador trabalhar 1 hora extra, ou seja, depois de 8 horas, ele, em vez de ganhar 50% de adicional, ele vai ganhar 75%, então para aqueles trabalhadores, eles vão ter um valor maior do adicional de hora extra, por exemplo. Pode definir o ticket de alimentação, que na convenção diz que é R$300 por mês. O acordo coletivo, por exemplo, o que é o acordo coletivo? É uma negociação entre uma única empresa e o sindicato. Vai dizer não, vai pagar R$500 por mês. Isso é através da negociação coletiva, até porque não tem nenhuma lei que obrigue a pagar ticket de alimentação. Não tem nenhuma lei que diga isso. Então, se você recebe ticket de alimentação, saiba que isso é fruto de alguma negociação coletiva ou de uma convenção, de um acordo, por exemplo. Nós agora temos uma situação mais complexa, que a gente pode conversar um pouco depois, que hoje a nossa legislação diz o seguinte, de que é possível flexibilizar, ou seja, fazer alguns acordos que sejam, entre aspas, piores do que a lei. Então, passou até a ser mais importante ainda ser a figura da negociação coletiva, porque se você pode negociar algumas coisas piores do que a lei, não todas, mas várias coisas podem ser negociadas piores do que a lei, então tem que ficar mais atento ainda para essa função do sindicato, né? Porque hoje você pode até retirar direitos de uma determinada categoria através da negociação coletiva. Certo, obrigado, André. Você, trabalhador que está nos escutando hoje, nós estamos aqui de nova casa aqui em Curitiba, temos a satisfação aqui na primeira casa aqui em Curitiba, também temos a nossa casa de gravação também em Pato Branco, estamos aqui agraciados pela presença do Dr. André Passos, que está falando por que o sindicato existe. Pois bem, André, há muita discussão e há muita confusão do trabalhador, do servidor público, quanto a um tema delicado, dá para se falar assim, e que a mídia passa muita notícia equivocada. O imposto sindical vai retornar? Não, o imposto sindical, que era um apelido, né, que era usado, que era uma taxa compulsória, que era pago para os sindicatos, que era um salário mínimo, um dia de salário, que era passado todo ano para os sindicatos, ele não vai retornar. Na verdade, não é que ele foi extinto, ele nunca chegou a ser extinto. A nossa lei ele não extinguiu o imposto sindical, ele só deixou de ser compulsório, então ele não é mais obrigatório. Mas na prática, ele acabou sendo quase extinto. Então, mas a primeira coisa que a gente tem que falar não, ele não vai retornar da forma que ele era antes. Mas a primeira coisa que a gente tem que falar, por que tem necessidade do que a gente chama de custeio sindical? O que é custeio sindical? Como garantir recursos para que o sindicato exista
e continue trabalhando em prol do trabalhador. Então, por mais que o imposto sindical não vá voltar, o que a gente precisa conversar com todos os trabalhadores é por que a gente precisa que os sindicatos tenham estrutura, dinheiro para isso. Eu sempre digo, a gente vive numa sociedade capitalista, né, doutor Ronilson? E existe no capitalismo uma coisa muito clara. A liberdade, que a gente fala tanto, que é importante, etc., e ela é fundamental, a liberdade no capitalismo ela só é efetivada, ou seja, ela só existe de verdade se a gente tem liberdade e autonomia econômica. Se a gente não tem autonomia econômica, e isso o colega que está nos ouvindo, advogado, trabalhador, as pessoas em geral, o próprio empresário, sabe que hoje no capitalismo, se você não tiver R$24, eu nem sei se está esse valor agora, você não vai para a praia porque você não vai ter dinheiro para pagar o pedágio, certo? Então a tua liberdade de ir e vir, ela está também vinculada ao dinheiro, né? Hoje, se você quiser ir num determinado restaurante, você pode até entrar no restaurante, mas você não vai poder sentar e pedir alguma coisa se você não tiver o dinheiro para pagar a comida daquele restaurante. Então, as nossas liberdades elas estão muito vinculadas a gente ter liberdade econômica. Então, o que acontece? Se o sindicato ele não tem a sua independência econômica, o que vai acontecer? Ele vai ficar dependente de alguém, certo? E se ele ficar dependente do empresário ou do governo, ele vai negociar as coisas que ele precisa negociar a favor de quem? Do empresário ou do governo. Então, ele tem que ficar dependente de quem? Do trabalhador. Então, o trabalhador, se o trabalhador contribuir para o sindicato vai depender de quem? Vai depender do trabalhador. Então, por isso que a gente diz que o sindicato se torna de fato independente dos outros, de empresário e de governo, se ele depende economicamente exclusivamente do trabalhador, ou principalmente do trabalhador. E isso que é fundamental. E hoje, se a gente não tiver esse custeio sindical mantido pelos trabalhadores, a gente não vai ter essa independência. Mas então como que a gente vai resolver isso se não vai voltar ao imposto sindical, apesar de que a mídia fica sempre tentando confundir as pessoas? É exatamente isso que está sendo discutido agora. Não, o sindicato ele precisa ter a contribuição do seu trabalhador, mas como que ele vai ter essa contribuição? Se ele também demonstrar que a utilidade dele no que é mais importante, que é o que você me perguntou antes. Qual é a principal função do sindicato? É a negociação coletiva. Por que é a negociação coletiva? Que é você fazer acordos ou convenções que gerem benefícios. Então, o que está sendo discutido agora? Não, é que o sindicato ele tem que receber de todas as pessoas que são beneficiadas por que ele negociou. Então, se ele vai lá e negocia um aumento de salário, se ele negocia um aumento no ticket, se ele negocia uma melhor condição de vida para o trabalhador, ou se ele negocia muitas vezes a impedir que o trabalhador seja demitido, porque a gente sabe que isso muitas vezes acontece. Tem lá uma empresa que vai demitir 300 pessoas de uma vez só, e o sindicato vai lá e impede essas demissões. Ele precisa de uma contribuição de quem foi beneficiado por isso. E isso que a gente está chamando de taxa negocial. Então o que está sendo discutido, na verdade que já existe, e o Supremo inclusive já tomou uma decisão, é de que sim, as taxas negociais, elas existem, são corretas e elas podem ser previstas nos acordos e convenções coletivas. O que está sendo discutido só é quem que pode se opor a ela, quem não pode se opor a ela, como que essa oposição pode acontecer. Eu, pessoalmente, acho que o direito à oposição, que vai ser regulado, e é uma tradição no Brasil, isso já vem de decisões do Supremo de antes da década de 70, já com o ministro Sepúlveda da Pertence, etc., mas é um pouco contraditório, porque o direito de oposição, a taxa negocial, ele deveria ser uma taxa de solidariedade de todos os trabalhadores que são beneficiados. Mas para não haver uma clareza de que há uma certa imposição, como se o direito coletivo se sobreposse sobre o direito individual, também está se discutindo isso. Olha, algumas pessoas que de fato não querem contribuir de forma nenhuma para o sindicato, com aquela negociação, não se sentem
representados ali poderiam se opor. Mas eu acho que a gente foca muito no direito à oposição em vez de focar no essencial, que é os benefícios da negociação coletiva, o que ela traz para toda a categoria e o quanto que isso deixa as coisas mais equilibradas. Porque você tem lá um conjunto de associados que pagam a mensalidade todo mês e que mantém diariamente o sindicato, mas sem o sindicato você não teria negociação coletiva. Então todos que são beneficiados devem pagar. É mais ou menos como se você fizesse todo mundo num determinado local de trabalho e dissesse, olha, vamos fazer um churrasco. E aí todo mundo, a galera, beleza, todo mundo vai fazer o churrasco e tal. E aí chega no final, você, Ronilson, ficou responsável para comprar a carne. Você é só responsável de comprar a carne. Mas você chega, compra a carne, que todo mundo comentou. E daí depois você vai lá e diz, olha, a carne custou R$100. Aqui. E 10 colegas participaram do churrasco. E aí quando você vai dividir a conta para os 10 que comeram e que toparam fazer aquele churrasco juntos, um diz, não, mas eu quero me opor aqui, eu não vou pagar o churrasco, apesar de eu ter comido a carne, ter gostado da carne, ter convidado, ter combinado o churrasco, ter feito tudo junto. Então o que a gente tem discutido hoje? Olha, essa festa nesse churrasco, essas 10 pessoas, seria como se fosse a Assembleia dos Trabalhadores. Então, a Assembleia decide, olha, esse tipo de acordo que a gente quer fazer, esse tipo de negociação que a gente quer fazer, a gente aceita 10% de aumento, 5% de aumento, e aí todo mundo ganha, vamos dizer que depois deu certo, negociou com a empresa, ganhou 5%, todo mundo ganhou 5%. Então o certo é todo mundo contribuir para o custo que foi essa negociação, porque tem um custo, tem que contratar advogado, o sindicato tem que ter imprensa, muitas vezes tem que fazer piquete de greve, tem que ter uma estrutura que mantenha o dia a dia. Tem que lembrar o seguinte, de vez em quando o sindicato está negociando com grandes empresas, tem enorme estrutura, então a pessoa vai lá no sindicato, vê aquelas sedes bonitas, e está dizendo, é um absurdo a sede ser bonita. Não, a sede não é absurdo. Ela tem que ser tão bonita ou melhor do que a sede das empresas, muitas vezes, porque a gente tem que estar no mesmo nível, né? Então o churrasco, que você combinou lá com os seus amigos, é mais ou menos como se fosse a assembleia. Então se todo mundo concordou que ia ter o churrasco, todo mundo concordou que o Ronilson ia comprar a carne, todo mundo vai dividir o valor da carne, porque todo mundo se beneficiou do churrasco. É a mesma coisa quando você tem uma Assembleia de Trabalhadores que definiu os critérios, as pessoas vão lá, têm os benefícios e todo mundo que recebe benefício tem que depois pagar a conta de qual que foi o custo de fazer a negociação coletiva. Por isso que a gente chama de taxa negocial. É o custo da negociação coletiva. Ok. Você está escutando assunto de trabalhador. É importante você, servidor público que nos escuta agora, esclarecer que a negociação coletiva do servidor público no Brasil é mais complicada ainda do que da iniciativa privada, que é aquele trabalhador da carteira assinada. Por quê? Infelizmente o Brasil não tem uma regulamentação específica, então diante de todas essas situações nós dependemos, por exemplo, de uma negociação com o gestor público, por exemplo, com o prefeito, e diante dessa negociação coletiva é que vai gerar uma lei. Ao contrário, o trabalhador que tem a carteira assinado, que tem a representação do seu sindicato, o sindicato pode negociar, como o André falou anteriormente, diretamente com o sindicato de patrões, ou diretamente com o sindicato empresa, que é o chamado acordo coletivo de trabalho. André, já respondeu basicamente a outra questão, que é a necessidade, a principal finalidade do trabalhador participar realmente da vida ativa do sindicato, de se filiar ao sindicato. Lembrando, trabalhador e trabalhadora, que vai responder e vai dar um ok, vai dar um ciente quanto a essa negociação coletiva ou quanto a proposta da empresa é a Assembleia. Isso. Né? A Assembleia da categoria. Portanto, só vai decidir quem estiver na Assembleia. Como é que pode ser feita essa Assembleia? É o estatuto do sindicato que vai determinar. Então é importantíssimo a sua presença, a sua participação no dia a dia do sindicato para ver como é que realmente funciona o sindicato, porque não adianta depois você cobrar e você não estar presente. Desta forma funciona a categoria, o seu sindicato. Pois bem, André, atualmente no Brasil há muitas dúvidas dos trabalhadores que sindicato ele pertence,
como é que é a forma mais adequada para ele fazer isso e como é que a legislação brasileira hoje determina essa situação de saber qual que é o sindicato que aquele trabalhador que está nos assistindo hoje pertence? Hoje no Brasil, como eu falei no início, o nosso sistema é de unicidade sindical, ou seja, você só pode ter um sindicato para uma determinada categoria dentro de, no mínimo, a base territorial do município. Então, como ele é o sistema de unicidade sindical, então a primeira coisa que ele já vai saber é que ele só tem um único sindicato que pode representá-lo. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que de vez em quando é um problema no Brasil, que é o seguinte: em geral, em regra, ele é representado pela atividade econômica principal da empresa que ele trabalha. Então, se a empresa que a pessoa trabalha é da atividade principal dela, é o transporte, então ele vai ser vinculado à categoria de trabalhadores do transporte. É lógico que no transporte você pode ter diferenciações, pode ser o transporte de carga, pode ser o transporte de passageiros, pode ser um transporte de logística, e existem sindicatos mais especializados ou que a gente chama de ecléticos, por exemplo, que eles unem, no caso, vou pegar o exemplo do transporte, eles unem todas as atividades de transporte num único sindicato. Isso é possível. Há a possibilidade de ter um sindicato mais específico. Curitiba, por exemplo, como uma cidade muito grande, Curitiba região metropolitana, você tem o sindicato de transportes, trabalhadores do transporte, só do transporte de carga. E você tem o sindicato de passageiros urbanos, ou intermunicipal. Por quê? Porque é enorme. Aqui são 23 empresas do transporte urbano, são centenas de empresas de carga, tal. Então, nesse caso, os trabalhadores decidiram, né, historicamente, de que era melhor ter sindicatos mais específicos para ter gente mais especializada para ficar focado no trabalho de representação desse conjunto. Agora, você pode ter cidades e regiões onde é melhor estar unido, todo mundo junto, que daí tem mais força, porque você vai ter um sindicato que vai estar representando mais empresas, e aí um número maior de trabalhadores, quanto mais trabalhadores você pode estar representando, desde que você tenha condições de fazer essa representação, também você tem mais força quando você vai negociar com as empresas. Então, vai ter que ter um misto nisso. Então, a primeira questão que tem que ver é qual é a categoria que você está, mas em especial qual a atividade econômica da tua empresa. Agora, no Brasil, nós temos uma situação peculiar. Além da questão da atividade econômica da empresa, você tem algumas categorias que a gente chama de categorias diferenciadas. Isso existe ainda na legislação brasileira. O que é? São atividades que são tão específicas que você tem ou uma lei própria, uma lei já votada pelo Congresso Nacional que vai regular as atividades dessa categoria, ou, mesmo você não tendo lei própria, é tão claro que tem especificidades que já há nos usos e costumes e em decisões judiciais de que isso é uma categoria específica. Então vamos dar um exemplo. Se você está numa determinada empresa e a empresa é de fabricação de pães, mas você tem lá um técnico de segurança do trabalho naquela empresa, o técnico de segurança do trabalho ele não é representado pelo sindicato dos trabalhadores em alimentação, nas empresas de alimentação. Ele é representado pelo sindicato dos técnicos de segurança. Por quê? Porque os técnicos de segurança têm uma legislação própria, tal. Se tem eventualmente um engenheiro da alimentação, o engenheiro da alimentação ele é representado pelo sindicato dos engenheiros e tal, porque tem lá o sindicato dos engenheiros uma categoria própria. Aí, vamos dizer que essa empresa de panificação ela tenha caminhões próprios, não seja terceirizados, e tem lá um motorista.
E esse motorista, porque tem uma lei própria do motorista, e antes de ter a lei já era uma atividade tão específica, por quê? Porque não fica lá dentro da panificação, fica na estrada, fica nas cidades e tal. Ele tem uma legislação própria, ou ele tem essa questão específica, então é no sindicato dos motoristas, que representam o que a gente chama motoristas de categorias diferenciadas. Agora, a secretária que não faz o pão, ou que não está lá na fábrica, ela é representada pelo sindicato dos trabalhadores em panificação? Sim. A menina que trabalha na telefonista, ela é representada pelo sindicato geral? Sim, porque ali não são categorias diferenciadas. Há um outro grande problema que existe no Brasil é que algumas empresas, elas têm um rol de atividades muito grandes e muito diferentes. Isso é um problema enorme que está sendo resolvido no Brasil e que isso precisa ser resolvido numa legislação própria, e acho que é um dos maiores problemas que tem hoje na questão da representação sindical. Vem das empresas. Porque como você tem que primeiro ver qual é a atividade principal da empresa, e de vez em quando a empresa escreve no papel várias atividades dela, mas não é bem a atividade principal que ela exerce. Então, no papel, ela diz lá que ela é uma empresa de asseio e conservação, de limpeza. Mas na prática, ela faz um trabalho, por exemplo, de metalurgia. Aí você vai dizer, mas como que no papel vai dizer que é de asseio e conservação e na prática metalurgia? Porque está lá nas outras atividades secundárias da empresa, está lá a metalurgia. Só que na cidade de Pato Branco, ela tem 90% dos seus trabalhadores trabalhando em metalurgia. Ela até tem trabalhadores asseio e conservação, mas são 10%. E aí fica essa discussão no judiciário. Mas então ela é uma empresa de metalurgia ou ela é uma empresa de asseio e conservação? E por que tem uma diferença grande isso, Dr. Ronilson? Isso o nosso ouvinte, nosso telespectador pode estar perguntando. Tem uma grande diferença, porque a convenção da metalurgia deve prever talvez um piso salarial diferente talvez da convenção de asseio e conservação. E eventualmente você vai poder ter lá uma questão de um ticket de alimentação, uma questão específica, e são atividades bem distintas. Então isso tem se discutido muito, que alguma dessas empresas que tem o que a gente chama no guarda-chuva jurídico delas, muitas atividades, a gente diz, tem que ver então qual é a tua atividade principal e qual é a tua, trabalhador, e se o núcleo do contrato que aquela empresa está fazendo é daquela atividade principal, mesmo que no KNAI da empresa esteja dizendo que é outra coisa. Então, na prática, ela teria que ser representada pelo Sindicato da Metalurgia. Então, tem toda essa discussão. Mas, tirando essas fraudezinhas que as empresas fazem, em geral, segue isso. Se a empresa é uma empresa de metalurgia, é os sindicatos metalúrgicos, excetuando só as categorias diferenciadas, mesmo que a pessoa seja lá telefonista da empresa. Excelente, doutor André. Se você, trabalhador, tem dúvida quanto à questão da atividade principal da sua empresa, pesquise pelo CNPJ na Receita Federal. Em casos de dúvidas, procure o seu sindicato mais próximo, que ele esclarecerá. Ou o doutor Ronilson, né? Agora, sabe, doutor Ronilson, eu acho um absurdo todas essas dificuldades, e todas tinham que ser muito mais claras. A única coisa, não é que seja boa isso, mas a única coisa que também isso gera é de que tem que falar com pessoas especialistas, né? Não só os advogados, mas principalmente as entidades sindicais. Então, assim, as pessoas têm que se aproximar das entidades sindicais. Exato. Primeiro sendo filiadas. E depois, por quê? Porque tem essas coisas muito corriqueiras, que a gente muitas vezes não sabe. Muitas vezes na carteira de trabalho, que tem que estar dito qual que é o sindicato que representa, mas de vez em quando a empresa, até a própria empresa anota errado. Uhum. Então é importante que isso seja esclarecido e o trabalhador saiba isso desde o início, porque isso vai definir várias coisas para o dia a dia do trabalhador, tanto no dia a dia como depois que ele vai sair da empresa. Até isso me dá uma oportunidade, se você achar que é o caso, de a gente falar qual que é a diferença entre filiado e não filiado no Brasil. Isso acho que é uma coisa importante. Agora, a gente está à disposição e o Instituto E10 e Passos também está à disposição. Então, qualquer dúvida também que as pessoas eventualmente tenham, tem lá as formas de contato pelo e-mail do contato do Instituto ou nos podcasts do Dr. Ronilson ou outros programas que a gente tem que esclarecem bem essa questão. Exatamente. Obrigado, André. André, indo para a conclusão e já respondendo
uma última questão que não estava no script, quanto à questão da Justiça do Trabalho. Teve uma infeliz anúncio, uma infeliz frase de um ministro dizendo o fim da Justiça do Trabalho. O que tu pensa sobre isso? E já linkando um pouquinho ali quanto à questão da uberização, dessas novas características do mundo do trabalho. Olha, a Justiça do Trabalho é, de fato, a justiça das pessoas mais humildes. Tá? Ela foi criada exatamente para ainda mais equilibrar. Eu acho que a Justiça do Trabalho é um dos exemplos que o Brasil dá ao mundo de coisa boa que nós temos. Coisa boa que nós temos. Por quê? Porque a gente permite às pessoas que são mais exploradas em algo que é vital, que dá dignidade para as pessoas, que é o trabalho, eles poderem buscar os seus direitos. Então ela é fundamental. É a justiça onde a gente sempre se sentiu acolhido, onde se a gente ia na época que estava sempre cheia a Justiça do Trabalho, você ia lá você via de fato o povo. Então, ao você querer acabar com a Justiça do Trabalho, é você fechar a porta do direito de justiça, de acesso à justiça ao povo. Essa é a real verdade. Aí as pessoas dizem, mas tem muita ação na Justiça do Trabalho. Pode ser que em números, de fato, sejam números alarmantes. Mas o Brasil, como um todo, tem números alarmantes de judicialização das suas questões. Se você vai ver, no direito do consumidor, hoje você tem milhares de ações. No direito previdenciário, você tem milhares de ações. E assim por diante. Até de empresas contra o governo, na questão tributária, tem milhares de ações. Mas por que isso? Isso que a gente tem que questionar. Tem muita ação porque as pessoas gostam de entrar com a ação, ou tem muita ação porque os direitos não são efetivados ou respeitados corretamente? Eu acho que é mais a segunda parte. Porque se você for ver, Dr. Ronilson, o conjunto de ações que tem na Justiça do Trabalho, a grande maioria delas é pedindo o básico, que é verba rescisória, ou seja, algo que foi contratado deveria ter sido pago, jornada de trabalho, é o básico. Não é as coisas mais complexas que deveriam ser questionadas de trabalho, como acidentes, assédios, questões de paga de desvio de função, coisas mais complexas. Não, isso existe também no Justiça do Trabalho, mas não é a maioria. Então, se a gente tivesse uma efetividade maior na fiscalização, quando as atividades de trabalho estivessem sendo realizadas, e de fato você punisse quem está prejudicando a sociedade, porque você, a beneficiar uma empresa que não paga as coisas corretamente, você está prejudicando a empresa que paga corretamente, porque essa perde mercado de trabalho, essa perde oportunidades. Então, se a gente tivesse uma fiscalização mais preventiva, tivesse mais ações coletivas, se tivesse mais atividades onde a própria sociedade dissesse, olha, peraí, não existe almoço de graça. Se esse negócio está barato demais, alguma coisa não está sendo paga. Aí você estaria privilegiando quem cumpre tudo certinho, em detrimento de quem não cumpre tudo certinho. Você veja como isso é verdade, Dr. Ronilson. 40% das ações da Justiça do Trabalho, a gente ganha, mas não leva. O que é ganhar, mas não levar? Você entra com a ação, você tem reconhecido que aquele direito o trabalhador tinha que receber, só que a empresa já não existe mais para pagar as contas. E muitas vezes não é porque a empresa quebrou. Algumas é porque quebrou mesmo. Mas muitas vezes é porque o dono da empresa fez ela desaparecer, mas ele ficou milionário. Está com dinheiro lá em Bahamas, está em outros lugares e tal. De fato, a gente tem empresas e pequenas empresas que sofrem muito. Isso também é algo que a gente tinha que mudar. Qual é o outro problema da Justiça do Trabalho? Ela trata muito os empresários desiguais de forma igual. Isso também está errado. A Justiça do Trabalho teria que se adaptar a tratar a Renault, por exemplo, de uma forma, e tratar a loja da tia da esquina, com todo respeito à tia da esquina, porque são os que mais empregam, de uma outra forma. Como, doutor André, ter trabalhadores de segunda classe? Não. Mas, por exemplo, você tem um RH na Renault deve ter milhares de pessoas. Aí você obriga as mesmas leis burocráticas da Renault, você obriga para a tia da esquina, que tem que guardar 5 anos de documentação,
todas as coisas com os mesmos detalhes do que a Renault, e isso tudo encarece e dificulta. Então, se a Justiça do Trabalho tivesse uma regulação em tratar de forma desigual, dentro das necessidades dos empregadores, e o empregador que tem uma estrutura maior ter um tipo de responsabilidade diferente do empregador menor, a gente também teria um apoio maior da sociedade, porque a gente sabe que entre cada 5 empregos no Brasil, 4 são de pequenos empregadores. E os pequenos empregadores tinham que ser mais protegidos na nossa legislação, e acho que eles não são. Então a gente não cura os problemas, e a gente daí quer jogar a criança com a água suja. Então, em vez de a gente resolver o problema da água suja, a gente joga a criança junto, que é a Justiça do Trabalho. Então, você fecha a Justiça do Trabalho, você está basicamente fechando a porta para as pessoas mais humildes entrarem no sistema judiciário. Porque é basicamente, hoje as pessoas mais humildes, elas basicamente têm acesso a 2 justiças, talvez 3, mas principalmente 2, que é a Justiça Previdenciária e a Justiça do Trabalho. Porque o direito do consumidor, que também tem algumas pessoas mais humildes, mas o cara tem que ter algum dinheiro para consumir. Certo? Mas, então, também tem gente mais humilde e tal, mas principalmente é previdenciária e direito do trabalho. E a questão da uberização é um problema, porque assim, o maior problema da uberização não é nem discutir se a pessoa tem vínculo ou não tem vínculo. Essa não é a questão maior, se tem que ter carteira assinada ou não tem que ter carteira assinada. A questão central é, isso é um trabalho? É. Então, se é um trabalho, tem que ser discutido na Justiça do Trabalho. E a outro problema é, esse trabalho é um trabalho diferente. E as pessoas, algumas querem terem vínculo, outras não querem. Isso tudo a gente está discutindo. Mas a questão é que a gente está discutindo numa velocidade, que é uma velocidade talvez normal para a sociedade, mas não é normal para as tecnologias que estão mudando o mundo do trabalho. Então, quando a gente chegar numa conclusão, talvez o Uber nem mais exista. Já vai ter um outro sistema que vai estar fazendo as pessoas trabalharem. E muitas vezes de forma que gera problemas. Então, a gente sabe hoje que a pessoa que trabalha no Uber hoje, por exemplo, ou em outro aplicativo, e tem um acidente e fica inválido. E se a pessoa não foi lá e não contribuiu corretamente com o INSS, dependendo do tipo de invalidez que ela vai ter, ela não vai ter benefícios e vai ficar lá sem poder trabalhar adequadamente e tal. Ou, por exemplo, vamos dizer que o carro dela seja o carro próprio dela. Daí ela não vai ter dinheiro para pagar o seguro, não vai ter dinheiro para trocar de carro e tal. Então, hoje, essas pessoas, elas de fato ganham o seu sustento ali, de vez em quando até ganham melhor do que se elas estivessem empregadas normalmente, mas elas estão um pouco à margem, sem outros direitos. Então, elas têm que ter um mínimo de direitos para proteger elas e também para proteger a própria sociedade, né? Porque a gente sabe de que não é só para proteger quem trabalha no Uber, mas a gente sabe, por exemplo, um acidente de trânsito, ele gera um custo enorme para a sociedade, porque você tem lá o custo do SUS, que vai atender a pessoa que teve acidente de trânsito e assim por diante. Então, a nossa questão não é se o Uber tem que ser empregado formal ou não tem que ser empregado formal, mas a questão é que é um trabalho. Se é um trabalho, tem que ter direitos. Se tem que ter direitos, tem que ser regulado pela Justiça do Trabalho. Pelo menos essa é a minha opinião mais simples. Né? Mas parece que não é bem isso que o Supremo está pensando, mas nós vamos dar luz lá para o Supremo. Exatamente. Você assistiu Assunto do Trabalhador com o Dr. André Passos sobre o tema Por que o Sindicato Existe. Muito obrigado pela sua presença e até próximo programa. Eu que agradeço, Dr. Ronilson, e estou sempre à sua disposição.